Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Lucas 9, verso 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear ou ganhar o mundo todo, perdendo-se a si mesmo, ou prejudicando a sua vida? Em outras traduções, o verso 25 vai dizer: porque o que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e na dos seus santos anjos. Em verdade vos digo, que de aqui os que estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Oremos. Pai, te damos honra, glória e louvor. Que o nosso coração se abra, Senhor, para ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale conosco como profeta. Que o Senhor nos confronte agora, Senhor, e nos sare e nos cure. Que o Senhor estabeleça agora a Sua vontade, Senhor. Que o Senhor coloque em nós a Tua palavra que é rocha, a Tua palavra que é lâmpada, Senhor, a Tua palavra que entra onde o homem não entra, a Tua palavra que discerne o que os homens não discernem, Senhor. Estabelece agora o nosso coração na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a verdade. Usa-nos, Senhor, a mim e aos meus irmãos, como terra fértil, que vai receber e acolher a boa e poderosa palavra de Deus. Nós entregamos, Senhor, esse momento em Tuas mãos. Que Teu Espírito Santo continue se movendo aqui para a glória do Teu nome. Essa é a oração que nós fazemos, dando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, essa palavra é Jesus ensinando os seus discípulos a como continuar a sua vida seguindo ao próprio Senhor Jesus. Quando você vai olhar para o ministério de Jesus, você vai ver duas estirpes de pessoas. Você vai ver dois níveis, dois ambientes de gente que estava seguindo a Jesus no seu ministério. E essas duas qualidades de pessoas continuam existindo nos dias de hoje. O primeiro nível de relacionamento e de vida com Jesus, enquanto Ele estava nessa terra, era o nível dos seguidores, aqueles que receberam a nomenclatura de discípulos. Discípulo no original significa aquele que segue. Então a primeira gama, e era a maior, a mais vasta de pessoas que se achegavam até o Senhor, entravam nessa estirpe, nessa qualidade, nessa qualificação de discípulos do Senhor, pessoas que seguiam ao Mestre. Algumas pessoas seguiam a Jesus porque amavam a palavra. Outras pessoas seguiam a Jesus porque desejavam um toque, uma cura. Algumas pessoas serviam a Jesus ou seguiam a Jesus porque necessitavam de algo físico, financeiro, material. Certa vez o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes, entrou em um barco e foi para uma outra margem. E quando ele chega na outra margem, a multidão, os seguidores, eles foram pela margem do lago seguindo o barco e chegaram lá aonde Jesus estava. E quando eles viram Jesus, eles disseram: Senhor, quando foi que tu chegastes aqui? E Jesus, olhando para eles, não respondeu quando tinha chego, mas Jesus disse: vocês não estão me seguindo, vocês não vieram até aqui, vocês não são meus discípulos.
porque vocês viram sinais e maravilhas. Mas vocês chegaram até aqui porque vocês comeram pão até se fartar. Então uma grande multidão, uma gama enorme de pessoas, seguia a Jesus porque Ele dava pão. Seguia a Jesus porque Ele dava um salário. Seguia a Jesus porque a vida era boa. Seguia a Jesus porque tudo estava certo. Mas quando a casa caía, deixavam de seguir. Quando o salário não batia na conta, deixavam de seguir. Quando o dia era mau, deixavam de seguir. Queriam pão. E hoje continua sendo assim. No dia bom, sorrisos, glória a Deus e aleluia. No dia mau, cara feia, tristeza, falta de desânimo. Uma grande multidão de seguidores que está seguindo a Jesus pelo pão. E se o pão acabar, acabou Jesus. Um outro nível de pessoas que estavam seguindo a Jesus, discípulos. Seguiam a Jesus, porque seguir a Jesus era status. Andar com Jesus dava ibope. A história da igreja vai dizer que a igreja primitiva foi perseguida. Os discípulos chegaram ao ponto de ser espalhados por toda a terra. A igreja foi tão perseguida e oprimida, que as pessoas, para guardar os pergaminhos da palavra de Deus, tinham que cavar poços e esconder os pergaminhos em cavernas. Cultos públicos eram proibidos. E essa igreja, a igreja primitiva, sobreviveu às perseguições. E essa igreja continuou seguindo a Jesus não pelo pão, porque muitas vezes o pão faltou, mas seguia Jesus porque entendia a palavra, e a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja não é uma instituição, não é um CNPJ, a igreja não são paredes, a igreja somos nós, filhos de Deus. Então sobre a tua vida repousa uma palavra, ainda que tudo esteja caindo, ainda que o vento seja contrário, sobre você repousa uma palavra. E qual é? No final vai dar certo, porque as obras do maligno já foram destruídas por Jesus, o cabeça da igreja. Então uma grande multidão seguia o Senhor e entrava nessa casta de discípulos, de seguidores. Um outro nível que era de pessoas um pouco mais ousadas, um nível de intimidade um pouco maior com Jesus, e que também era um nível de proximidade alta, mas também de um número mais reduzido. Eram aqueles que foram chamados para não apenas ser seguidores, mas também serem proclamadores do Evangelho. É o que a palavra de Deus chama de apóstolos. Os apóstolos, apóstolo no original significa enviado, proclamador. Uma coisa é você seguir para aprender. Outra coisa é, uma vez que você aprendeu, ser enviado para ensinar. O primeiro nível é, eu sigo para receber. Mas não é para parar nesse nível. Tem um outro nível que Jesus quer nos dar como igreja, que é o nível do ID. Vão ao todo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu ensinei para vocês. Talvez você esteja naquele nível de receber, e durante toda a vida nós vamos receber. Agora o que o Senhor quer de nós como igreja é que nós avancemos. Deixemos de ser apenas seguidores para nos tornarmos apóstolos. Gente que por onde passa não apenas recebe do Senhor, mas no lugar que chega, proclama as verdades do Evangelho, declara as verdades dos céus e marca nessa terra uma diferença. É para esse lugar que a igreja está sendo chamada. Não apenas para vir a um culto e receber, mas amanhã lá no teu trabalho você está tão cheio do Espírito Santo que quando passar alguém doente possa ser curada com uma palavra que você liberar. Para que quando você entrar no mercado, Deus te dê visão de raio-x e passar no caixa e Deus discernir o coração daquela menina que está ali, daquele homem, daquele funcionário, e você com uma palavra profética liberar e a história dele ser mudada. Porque eram isso que os apóstolos faziam. Recebiam a palavra,
mas eram enxertados de poder e autoridade. E quando falavam do que Jesus fazia, o que Jesus fazia acontecia através da vida deles. Então, 2 níveis. O primeiro, discípulo. O segundo, apóstolo, chamado, enviado, indo para proclamar. Muitos de nós desejamos o ir. Muitos de nós desejamos a missão, o fazer, o realizar. Mas como é difícil fazer e realizar quando nós esquecemos que a primeira fase, que é ser discípulo, não pode ser abortada. Não existe apóstolo sem antes ser discípulo. Não existe enviado sem antes ser um seguidor. Deus só pode enviar quem está seguindo Ele. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Sobre como seguir a Jesus. Porque todos nós vamos chegar até a eternidade se nós formos discípulos do Senhor, seguidores de Cristo. O texto que nós lemos é uma aula sobre como seguir a Jesus. A primeira parte do texto vai dizer: e Jesus, falando a todos, Jesus vai fazer um convite. Jesus vai dizer: venham após mim, tomem a sua cruz, neguem-se a si mesmo e me sigam. Ele vai fazer um convite para as pessoas começarem a seguir, para entrar na igreja de Cristo, na igreja de Jesus. E perceba como é que Jesus começa fazendo o convite. O texto diz que Jesus falou para todos. Aqui começa o nosso problema. É que na nossa igreja não pode entrar todo mundo. É que no nosso grupo não pode entrar todo mundo. Na nossa panela não dá para entrar todo mundo. A gente tem espaço para os iguais, para os amigos, para os chegados. Mas para o diferente não dá, né? Não deu. A gente tem espaço para quem tem dinheiro, para quem é gente boa, para quem é gente fina. Mas para aquele cara que está caído, fedido, aí não dá. E quando eu falo igreja, eu não falo da nossa igreja, porque graças a Deus a gente está tentando acertar. Mas eu falo de nós como pessoas. Não é a instituição, gente. Porque a gente é muito bom para fazer o discurso. Mas se tiver um mendigo todo sujo na rua, precisando ir para o hospital, para o carro e leva. Quando Jesus passou, Ele fez o convite irrestrito. O convite foi para todos, diz a palavra. E a igreja precisa ser um extrato da sociedade. O camarada que toma banho todo dia, mas também o cara que não tem lugar onde toma banho. O intelectual, o doutor, mas também o iletrado, aquele que não tem para onde ir, aquele que não sabe nem ler. A igreja precisa ser aberta para todos. E a igreja não são as paredes. Quando o Senhor está dizendo que o convite é para todos, nós somos a igreja. E a nossa vida precisa estar aberta para todos. E às vezes a gente é bom para abrir para os de fora. Mas é difícil de abrir para um familiar, para um parente, para um amigo. A gente é bom para fazer caridade no coletivo. Mas quando é para ser igreja no individual, quando não tem ninguém olhando, quando não tem ibope, passa batido. E Jesus, quando passou, Ele fez um convite e não botou barreiras. E esse é o primeiro conceito que nós como igreja devemos ter. Se nós queremos ser igreja de Jesus, seguidores de Jesus, o primeiro nível de entendimento é: não coloque restrições para as pessoas chegarem até Jesus. E acabou. Como a gente restringe as pessoas de chegarem até Jesus? Como a gente coloca filtro na igreja para que as pessoas não entrem? Como? De 3 maneiras. A primeira é com palavras. A segunda é com atitudes. E a terceira é com religiosidade.
Certa vez Jesus estava na sinagoga. E Jesus estava ali ministrando a palavra dentro da igreja. E quando Jesus estava ministrando, ele vê uma mulher que está encurvada, endemoniada. E essa mulher está doente há 18 anos. E Jesus vai liberar uma palavra de cura sobre ela e vai dizer: mulher, você está a partir de agora livre, sarada. E quando ele libera essa palavra, a mulher é livre daquele espírito. Ela continua curvada até que o Senhor Jesus vai até ela. E ao tocar naquela mulher, ela fica completamente sarada, em pé. 18 anos de enfermidades vão embora quando Jesus se aproxima e toca nela. Quando Jesus toca nela, ele está dizendo: agora você faz parte da minha igreja. Eu estou tocando em você, porque com você eu não tenho restrições. Na minha igreja entra todo mundo. E aí ele toca nela. Aí vai se levantar alguém que vai colocar um filtro, uma barreira, uma restrição para essa mulher seguir a Jesus. Uma barreira de palavras. Como é que a gente coloca barreiras para as pessoas não chegarem até Jesus? Muitas vezes é com palavras. O texto vai dizer que o príncipe da sinagoga, o pastor da igreja, o irmãozinho que entendia da letra, aquele que era o mais habilitado no lugar, ele toma a palavra, diz o texto. Ele chama para si a palavra, e agora ele vai usar a palavra. E o que ele vai dizer? 6 dias vocês podem trabalhar. Nesses 6 dias venham aqui para ser curados. Mas não venham no sábado. Aquela mulher estava 18 anos enferma, precisando de vida. E quando ela chega perto de Jesus, e agora ela está liberta para seguir a Jesus, vem uma condenação, com palavras. Ele pede a palavra, e a palavra é para levantar uma barreira entre ela e Jesus, para dizer: assim não pode. Cuidado, gente, com as palavras. Cuidado com o que você fala a respeito de Deus, para não afastar as pessoas de Deus. Cuidado com as palavras, para não fazer das palavras uma barreira, uma muralha. Cuidado para não falar em nome de Deus coisa que Deus não falou. Cuidado para não dizer que viu coisa que Deus não mostrou. Cuidado para não usar a palavra para ser um filtro, uma parede. A palavra de Deus vai ser sempre um caminho, uma verdade e uma vida que vai unir o pecador até Jesus. E aí ele vai seguir a Jesus. Como é que nós levantamos barreira entre Jesus e as pessoas para que elas não sigam o Senhor? Não apenas com palavras, mas com atitudes. As pessoas desejam seguir a Jesus, mas às vezes nós ficamos entre Jesus e as pessoas. Nós bloqueamos o caminho, bloqueamos o acesso. São as panelas, são os times, são as nossas zonas de convivência, que só entra os nossos, que só é bem-vindo quem já é do time. E se um estranho aparece, ele que se vire para chegar até Jesus. Os discípulos fizeram isso. A Bíblia vai dizer que certa vez Jesus estava ministrando e assentou-se em um lugar. Enquanto ele estava ministrando, as pessoas estavam vindo e de repente chegaram crianças. E as crianças foram correndo para Jesus. E os discípulos tiveram uma linda atitude. Eles se interpuseram entre Jesus e as crianças. Eles tiveram uma atitude de barrar, de não deixar, de impedir que as pessoas seguissem a Jesus. Crianças. E aí Jesus olha para eles e vai dar uma aula, uma lição que serve para nós, crentes. Jesus disse: deixem vir a mim os pequeninos, não os impeçais, disse o Senhor. Jesus estava usando o termo pequenino porque na literalidade eram crianças. Mas você vai ver Jesus usando o termo pequeninos para aqueles que são novos convertidos. Gente que chega achando que aqui todo mundo é santo.
Gente que vem para cá na expectativa de ouvir Deus falar e pega um carrancudo na porta. Gente que vem para cá na expectativa, é a única palavra da vida dele. Ele diz: se Deus não falar comigo hoje, eu tiro a minha vida. E pega a gente atravessada pelos corredores no altar, pega a gente desalinhada. E com essa atitude, aquele que é pequeno, que está chegando, olha para aquela atitude e acha que Deus é assim, porque ele não viu Jesus. Eu estava no meio do caminho. E Jesus disse: não façam isso. Jesus disse: é melhor que alguém pegue uma pedra, amarre no pescoço e se lance no fundo do mar, do que fazer um desses meus pequeninos tropeçarem. Cuidado, gente. Cuidado para não parar de seguir a Jesus fazendo barreira para os outros. Sabe como é que a gente não erra? Sabe como é que a gente não vai ter atitude de ficar bloqueando a passagem das pessoas até Jesus? Se Jesus estiver andando e a gente estiver andando no fluxo junto com Ele. Se os nossos olhos estiverem firmados no autor e consumador da nossa fé. Se a minha adoração não se tratar da minha condição, se eu tenho, adoro, se não tenho, me entristeço, não. Se eu estiver olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu vou seguir a Jesus. E quem vier, vem no fluxo. Eu não me interponho, eu sou um canal para levar a pessoa até Jesus. É isso que Deus espera da sua igreja. E de novo, a igreja somos nós lá na faculdade. A igreja somos nós no ônibus. A igreja somos nós na rua. A igreja somos nós em todas as instâncias. Nesse lugar está cheio de gente precisando chegar até Jesus. Então cuidado para não chegar nos ambientes com esse mau hábito de não cumprimentar ninguém. Cuidado para não ser alguém que dá mau testemunho sem nem perceber. Cuidado para não ser seletivo. A minha mão aperta a mão de alguns, mas a mão de outros não dá. Cuidado. Quando as pessoas chegarem na igreja, nós, igreja, não pode ter acepção de pessoas. Nem com palavras e nem com atitudes. Jesus disse: não impeçam. Uma outra maneira que nós impedimos as pessoas de seguir a Jesus, com a nossa religiosidade. A religiosidade, ela parece muito com a religião. A Bíblia diz que a religião é boa, mas a religiosidade é o excesso. A religiosidade é uma capa de santidade que se coloca. Certa vez um menino veio para Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e disse: por que você me chama de bom? Se só existe um que é bom, o Pai que está nos céus. Sabe quem é que disse que não era bom? Jesus. Sabe quem é que falou que não tocava muito bem? Jesus. Sabe quem falou que não pregava legalzinho? Jesus. Era Jesus dizendo: tu está me chamando de bom, tu está doido, bom é só o Pai, meu amigo. E às vezes, por conta da nossa habilidadezinha humana, a gente pega uma coroazinha de santinho e começa a julgar quem está à volta, porque não se enquadra na nossa linha, porque não faz como eu faço, porque não pensa como eu penso. Na minha capa de religiosidade eu bloqueio a passagem. E Jesus também falou sobre isso, e a Bíblia inteira vai dizer: por que você fica olhando para o cisco no olho do teu irmão, tendo tu uma trave no teu olho? Queridos irmãos, tirem primeiro a trave do olho de vocês, e vocês verão bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Basicamente Jesus estava dizendo para aquele menino: olha, o meu Pai, Ele é o modelo, e eu estou seguindo ao Pai. Ele é bom, e tudo que vem dele é bom.
mas eu não vou atrair essa glória para mim. E esse era Jesus. Quando a gente demonstra ser santo além do que a gente é, nós nos colocamos num pedestal onde as pessoas olham e dizem: eu não vou conseguir chegar nisso aí. Quando a gente finge não ter problemas, a gente se coloca num lugar de fortaleza, onde aquele que chega caído diz: não dá, eu sou fraco, eu não sou forte como eles. E na verdade todos nós sabemos que nós não somos fortes, mas a alegria do Senhor é que nos fortalece. Que nós não somos bons em nós, mas o Senhor é bom em nós. E o que nós precisamos é deixar o caminho aberto. Jesus, quando passou, o texto que nós lemos vai dizer que Jesus passou convidando todos, diz a palavra. Não tem restrição na igreja, gente. Vai ter o gente boa, vai ter o que está são, vai ter o que está doente, vai ter o que já está saudável. Assim tem que ser a igreja. E nós precisamos ser essa igreja pelo mundo, sem restrições. Para seguir a Jesus, primeiro entender, vai andar todo mundo. Lá no céu vai ser uma loucura. Gente que a gente vai olhar e vai dizer: tu. E gente que vai olhar para a gente e vai dizer: meu Deus, o que tu está fazendo aqui? Já viu quando a gente fala de salvação, a gente sempre está dentro? E o nosso olhar para o outro é sempre tipo: esse aí não sei, não se passa. E aqui na terra o que a gente faz? Abre a porta. Abre a porta do coração, abre a porta da igreja, abre a porta da tua mente, abre a porta, anda de maneira aberta, deixa com que Jesus atraia. Foi Jesus quem disse isso: todo aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Lá no teu trabalho tem um irmãozinho que não é tão legal, ele é até meio complicado, alguns chamam ele até, dão um título de xarope, mas você vai deixar a porta aberta em nome de Jesus. Tem irmãos que é no ministério, o camarada é uma bênção, ele é cheio, meu Deus, é ungido. Mas se alguma coisa assim passar lá no Nordeste brasileiro, pega nele aqui. Se soprar, ele desmonta, ela desmonta, acabou a vida. E o Senhor não está dizendo para que nós sejamos fortes além da nossa força, mas para que nós depositemos a nossa força nele. Ele é aquele que fortalece a igreja. Ele é aquele da onde toda boa dádiva, todo dom perfeito vem. Nele nós podemos todas as coisas, porque Ele é o que nos fortalece, diz a palavra. Então a primeira coisa é: abre a porta, deixa todo mundo entrar. Segundo, o texto vai dizer que Jesus falou para todo mundo e disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus agora começa a dar características de quem vai seguir a Ele. E a primeira característica é: aquele que quiser. Ninguém vai seguir agradando a Jesus debaixo de pressão. Sabia disso? Se você está servindo a Jesus, seguindo a Jesus, porque tem alguém te pressionando, meu irmão, você não vai conseguir aguentar esse fardo. Jesus, quando passou convidando, o convite era aquele que quiser. Quando alguém está seguindo a Jesus, sabe qual é a indicação que ele está dando para Deus? Eu estou seguindo porque eu quero. Você vai ver Jesus passando e fazendo um simples convite: Pedro, vem após mim e eu vou te fazer pescador de homens. E o cara com o barco cheio, do nada largava tudo, largava a rede e saía correndo atrás de Jesus. Chegava na coletoria e estava lá Levi trabalhando, ganhando dinheiro, ganhava dinheiro mole, era imposto, ele pegava os donativos que eram colocados ali. E aí Jesus passa e diz: me segue. E o camarada larga aquele emprego fácil e do nada começa a seguir a Jesus, do nada, Jesus não falou nada, só disse: vem. Comigo e com você também foi assim. Um dia alguém disse: você quer aceitar Jesus? Algumas pessoas tiveram a experiência de ter, uma arma apontada na cabeça, porque aí estavam pressionando: aceita Jesus. Teve gente que teve essa experiência. Não foi assim. Possivelmente você estava babando, chorando, todo descabelado. As meninas talvez com a maquiagem, meu Deus, se olhasse era uma tragédia.
E aí no final daquela babaceira toda, o pregador disse: quer aceitar Jesus? Ele vai mudar a tua vida. E você, eu quero. Não foi assim. Então agora que você aceitou a seguir, e foi voluntário, todo o resto do trajeto precisa continuar sendo assim. Se você vai porque Jesus está indo, glória a Deus. Agora, se você vai porque está todo mundo indo, vai pesar. Se você faz porque é apaixonado por Jesus e tem uma chama no teu coração dizendo: eu vou seguir Ele até morrer, vai dar certo. Agora, se você faz pensando em: poxa, eu tenho que bater o meu cartão, essa semana eu não fiz nada ainda, né, Senhor? Bem que eu vou na igreja para dar aquele alívio na minha mente, né? Eu já fiz a minha parte. Se você se envolve pensando: meu Deus, que vão falar de mim se eu não for? Meu Deus. Quando Jesus passou, Ele disse: quem quiser. Sabe qual é o filtro? Nenhum. Qualquer um que quiser seguir a Jesus, vem. Só que esse trabalho é o quê? Voluntário. É de maneira voluntária que Jesus está chamando as pessoas. E quando você precisar tomar uma decisão, lembre-se disso. Jesus sempre deixou claro: se é para andar comigo, se é para me servir, se é para fazer a minha obra, é com o coração incendiado. Às vezes é triste porque você está passando por uma dificuldade, mas a tua mente sabendo: eu estou fazendo a coisa certa, eu estou seguindo ao meu Senhor, não é por obrigação, é por amor, eu decidi, não volto atrás. Jesus sempre deixou isso claro. Certa vez Jesus estava na igreja pregando, e Jesus começou a ministrar, e de repente o Senhor mudou o discurso e começou a falar da eternidade. E Jesus começou a dizer: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo, porque o meu corpo verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, e aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue terá a vida eterna. Imagina Jesus falando isso no meio de um povo que não sabia nada do que a gente já sabe. Imagina um pastor pregando para você e dizendo: gente, vocês têm que comer do meu corpo, tem que beber do meu sangue. Imagina a loucura que foi isso. E Jesus ministra essa palavra, e os discípulos, diz o texto, aqueles que disseram: Senhor, eu vou te seguir, eu estou dentro. Aqueles que aceitaram a primeira parte, aqueles que aceitaram o chamado, quando eles escutam essa palavra, sabe o que eles fazem? Eles olham para o discurso, olham para as palavras, não entendem nada e dizem: duro é esse discurso. Quem pode suportar? E aí eles decidiram: quer saber? Eu me equivoquei nesse negócio de seguir a Jesus. E voltaram atrás, diz a palavra. Quantas vezes, por um confronto do Senhor, não dá vontade de largar tudo? Quantas vezes quando o Senhor dá uma apertadinha, assim, uma apertadinha dizendo: agora não, espera aí, ainda não é a tua hora, dá vontade de chutar o balde e dizer que? Às vezes a gente quer até reivindicar com Deus: eu vou orar. Deus dizendo não, e a pessoa diz: não, eu vou orar, Senhor. Quantas vezes você já teve vontade de pegar uma escada, botar e ir lá no céu brigar com Deus? Deus falou: não vai. Você diz: eu vou, Senhor. Não vai. E aí no meio daquela palavra dura, no meio daquele confronto, dá vontade de retroceder, dá vontade de ir embora. Os discípulos, diz a palavra, foram embora. E olha agora a preocupação de Jesus, porque Jesus é coerente. Ele convida todo mundo. Ele começa dizendo: quem quiser, ou seja, quem manifestar a vontade. Eu não quero ninguém andando comigo, obrigado. Vem quem quiser. Eu não coloco o filtro e também não amarro. Quem quiser, vem, a porta está aberta. Quando esses discípulos escutam essa palavra dura e vão embora, Jesus olha para os 12 que ficaram. E aí Jesus olha bem para eles. E Jesus fica pensando: meu Deus, eu tinha uma multidão, agora só tem esses 12 aí, né? Eu vou ter que dar uma maciada aqui no discurso para que eles permaneçam, porque senão é bem capaz de... eu posso até frustrar eles com essa palavra, né?
Sabe o que Jesus disse para os 12 que ficaram, depois que todo mundo foi embora? E vocês, querem ir também? Jesus estava dizendo, eles foram embora, a porta está aberta, vocês querem ir ou querem ficar comigo livremente? Será que Jesus pode nos dar uma palavra reta e dura dizendo isso aí está errado? Será que Jesus pode nos expor dizendo, isso que tu está fazendo está mal demais? Será que nós vamos ser dos 12 que ficam, ou vamos fazer coro com a multidão que foi embora? Se é para ficar liberalmente, gente. Se é para servir liberalmente. Não se engane, meu amigo, não se engane, minha irmã. Se você não fizer o que Deus te chamou para fazer, Deus vai levantar outro, Ele é Deus. Agora, fazer o que Ele botou você para fazer é um privilégio. É o que faz a vida valer a pena. É o que faz a vida ter graça. É a graça de Deus sobre você, servindo a Jesus liberalmente. E quando Ele diz, vocês querem ir também? Um deles se levanta e diz, Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens o pão, se só Tu tens o emprego, se só Tu tens, Senhor, a casa para me dar. Não foi isso. Olha o que os discípulos vão dizer, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Eles estavam dizendo, nós vamos Te seguir, Senhor, ainda que nós não ganhemos nada. Nós vamos Te seguir, Senhor, ainda que a gente fique morando de aluguel, nós vamos Te seguir. Nós vamos Te seguir, Senhor, ainda que não tenha dinheiro para pagar passagem de ônibus, Senhor, nós vamos Te seguir. Porque o Senhor tem algo que o mundo não tem, o Senhor tem algo que o dinheiro não pode comprar, o Senhor tem algo que só o Senhor tem, e o que é? São palavras que vão nos levar para a eternidade, de volta para casa. É isso, gente, que faz a vida valer a pena seguindo a Jesus. É você saber que no dia mau Ele tem uma palavra que homem não tem para te dar. É saber que quando todos te rejeitarem, o Senhor, o teu Deus, diz a palavra, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, o Senhor, o teu Deus, jamais se esquecerá de ti. É isso que vale a pena. Você segue ao Senhor porque você sabe que na hora H Ele libera uma palavra e essa palavra vai produzir vida na tua vida. Então não é pelo dinheiro que a gente segue, não é pela projeção, não é pelo comodismo, não é por isso, é pela palavra. Todas as vezes que você precisar de Deus, Ele nunca vai te deixar sem uma palavra. E uma palavra de Deus é uma instrução poderosa que pode mudar a tua vida, pode mudar a trajetória da tua família, pode libertar cativos. A palavra de Deus é poderosa. Tudo que Deus fez, Ele fez pela palavra. E os discípulos disseram, Senhor, nós Te seguimos porque Tu tens aquilo que faz tudo, a palavra. Ele segue dizendo, a primeira razão para seguir é igreja aberta, liberal. Ele pregou para todo mundo. O segundo princípio para seguir a Jesus é voluntariedade. Aquele que quiser vir, venha. E aí Ele agora vai dar uma instrução. É para todo mundo. Quem quiser vir, vem. Mas tem uma posição que você tem que guardar se quiser andar comigo. O texto diz que Jesus convida para seguir a Ele. Aquele que quiser vir após mim. Essa é uma condição que Jesus não abre mão. Se você quer ser bem sucedido no seu ministério, na sua vida, na sua família, lembra disso. Jesus, quando te convidou, não te convidou para andar do lado dele. Jesus, quando te convidou, não te convidou para andar na frente dele. A exigência do chamado é, aquele que quiser, é voluntário, está aberto para todo mundo, vir após mim. É aceitar um posicionamento até voltar para o céu. E qual é? Jesus na tua frente e você atrás dele. Não tem mais eu decido, quem decide é Ele, eu estou seguindo.
Não tem mais eu faço, eu só faço se ele fizer, eu estou imitando a ele. 3 coisas são fundamentais para quem quer seguir a Jesus, e sem isso não existe evangelho de verdade. Só dá para seguir a Jesus se você aceitar o destino para onde ele está indo. Não dá para seguir alguém que está indo para um lugar que você não quer, não dá. Não tem como. Se você quer seguir a Jesus e quer ser bem sucedido nesse discipulado, tenha na tua mente: eu tenho que guardar essa posição, ficar atrás de Jesus. E para ficar atrás eu tenho que aceitar o destino. Quem você segue vai te dar destino. Quem você escuta vai te dar destino. Você não vai ouvir uma pessoa e ter um destino diferente do dela, esquece. É por isso que para te aconselhar e para te guiar, não pode ser apenas inteligente, tem que ter autoridade. Não vai se aconselhar com gente que está caída na área que você quer conselho. Pode um cego guiar outro cego, os 2 cairão no buraco, diz a palavra. É por isso que Jesus diz: eu vou na tua frente, e você vem me seguindo. Agora você vai me seguir, mas não vai interferir no destino. Não sou mais eu que digo eu vou, eu espero a rota ser traçada e fico atrás. Quando ele vai, eu vou atrás. E ele já tem um destino. O destino que o Senhor tem para nós é novos céus e nova terra. O destino que Deus tem para nós é Canaã, é a nova Canaã, é a cidade que desce do alto, é a cidade celestial, é a nova Jerusalém, é para lá que a gente vai. Se você aceitar esse destino, algumas coisas aqui vão fazer sentido na tua mente. Jesus disse: não trabalhem pelo salário que perece, mas trabalhem pelo salário que permanece para a vida eterna. Tem coisas que você vai fazer por convicção. É aquele dia que você levanta de madrugada, de manhã cedo, e vai ajudar alguém. Você não vai ganhar nada com isso, mas você faz por uma convicção, porque você sabe que isso está te levando para o destino, porque Jesus fazia e você faz também. Esse é um salário, é uma recompensa que é eterna. Esse salário ninguém tira. Jesus disse: o meu reino não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino do Senhor não é dessa terra, o reino do Senhor é o destino, é o céu. Se você entender isso, que você está seguindo alguém que está indo para um destino eterno e celestial, as coisas da terra não vão mais te entristecer. O teu parâmetro para ser bem sucedido não é a tua conta bancária. O teu parâmetro de ser bem sucedido não é o carro que você vem, uma bicicleta, não é isso. O teu parâmetro, quando você entende que você está seguindo a Jesus e Ele está te levando de volta para casa, o teu parâmetro agora é espiritual, é aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem penetrou, subiu no coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu irmão, aonde você vai seguindo a Jesus é para o céu. Então tira essa ansiedade do coração. Tira essas dúvidas da mente. Tira esse peso. Entrega para o Senhor esse fardo. Bota um sorriso nesse rosto e bora seguir com alegria. Você está entendendo que Ele vai te levar para casa? O destino é tão caro que não tem mais vaga. Se você quiser assim reservar um hotelzinho lá em cima, não tem mais vaga, sabia? E se você juntasse todo o dinheiro da terra, você não conseguiria comprar nem a passagem. O lugar para onde a gente vai é tão sublime que as ruas são de ouro, diz a palavra. Lá não haverá choro. A gente já se alegra aqui quando as coisas dão certo. Já viu que a gente fica felizinho assim? Ontem um evento foi uma bênção, gente se convertendo. Meu Deus, era uma festa lá no churrasco, na fumaça, as meninas aqui. Meu Deus, uma loucura. E eu fiquei pensando: Deus, que loucura, como é que vai ser no céu? Porque aqui é momentâneo.
Ontem, o pessoal ficou tão feliz que derrubaram até a placa ali na frente. Vocês acham que eu não sei, né? Estou ligado? Imagina no céu que não vai ter um segundinho de tipo assim, ó. Sabe aquela coisinha meia boca para dar uma trecidinha assim que a gente fica, poxa, estava tão legal. Não vai ter. Quando nós chegarmos no céu, o texto diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai precisar de sol, porque o Senhor será a nossa própria luz. Lá não vai precisar de igreja, não vai precisar de templo, porque o Senhor será o nosso templo, diz a palavra. Então quando estiver dando errado aqui embaixo, te lembra, ei, o destino é eterno, é glorioso, é sublime, vai valer a pena. Vai ser algo que não tem como pagar, nenhuma riqueza dessa terra tem como comprar essa passagem, não tem como. E nós estamos seguindo a um Jesus que vai nos dar um destino. Então, em nome de Jesus, não ouça os homens, ouça o Senhor. Não deixa mais ninguém guiar a tua mente e o teu coração. Seja guiado pela palavra, porque a palavra é o verbo, a palavra é Jesus. Jesus é o Filho, Ele vai nos levar para casa. Você não é o que as pessoas dizem, você é o que o verbo diz. E se nós vamos seguir a Jesus, a primeira coisa, tem que aceitar o destino. Segundo, se vai andar após Jesus e aceitou o destino, você precisa aceitar o trajeto. Porque bem que a gente quer ir para o céu, mas bem que a gente não quer o trajeto doloroso aqui embaixo. Bem que a gente quer novos céus e nova terra, oh aleluia. Mas no mundo tereis aflições, para quê, né? Para quê? O trajeto, gente, não é optativo. Se você está seguindo a Jesus, Ele tem um destino. E o caminho que Ele vai fazer para te levar até lá, é Ele quem decide. Não tome atalho, não queime fase, não fique muito longe, não queira passar na frente, deixa o Senhor te mostrar o trajeto. E aí eu quero te animar com algumas passagens bíblicas sobre o trajeto. Paulo vai dizer: meus amados irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas tribulações. Como assim se alegrar se a gente vai passar por um monte de tribulação? Não, Senhor, peraí. Enquanto o Senhor não vem, bota a gente na Disney. Senhor, enquanto o Senhor não vem, leva todo mundo para Cancún, Senhor. A gente fica lá descansando, pá, vai ser top. Não se iluda. Até Ele voltar, sabe como vai ser? Tribulações. Um outro texto muito lindo é também aquele que diz assim: em tudo nós somos atribulados. Em algumas coisas, em uma parte da vida, em uma área, em um setor isolado, não. A Bíblia diz que em tudo nós seremos atribulados. Você já viu que quando está tudo dando certo, tem uma coisinha que sai do lugar? Já viu? Davi tem me ensinado sobre o céu. Eu ensino ele o negócio, eu digo: filho, é assim, assim, é. Aí ele faz, eu digo: pá, é Deus, hein? Eita, guri bom. Daqui a pouco ele vai e faz tudo ao contrário do que eu ensinei. Eu digo: não, filho. E quantas vezes, quando ele faz tudo ao contrário, me dá aquela decepção de pra quê? E quantas vezes o Senhor disse: calma, você é igualzinho comigo. Perdoa, perdoa, perdoa. 70 vezes 7 está escrito: perdoa, perdoa. A Bíblia está cheia de perdão, perdão. Mas na hora a gente faz tudo errado. Ah, mas também foi Ele que começou, né, Senhor? É 70 vezes 7, mas assim, vamos discutir para ver quem tem razão. Em tudo seremos atribulados, mas o texto diz: não angustiados.
vai ter tribulação do lado de fora, mas o Senhor que está te guiando para esse destino eterno e que está na trajetória com você, esse Senhor vai permitir que tenha tribulação do lado de fora, mas nunca terá angústia do lado de dentro. Do lado de dentro você terá paz para a glória de Deus. Em tudo nós ficaremos perplexos, diz a palavra. Sabe o que é perplexo? É quando alguém que você ama te trai. Você fica, É quando alguém que você confiava faz algo que você diz, como? É quando você mesmo reage de maneira que depois você diz, onde é que eu estava com a cabeça, meu Deus? A gente fica o quê? Perplexo. Em tudo ficamos perplexos, mas não desanimados, diz a palavra. Nós vamos ficar perplexos com tudo, mas o ânimo nós não vamos perder. Por quê? Porque o ânimo nosso não vem de nós, mas de olhar para aquele que está na nossa frente, que está nos levando para um destino celestial e que tem o trajeto sob controle. Em tudo, diz a palavra, nós seremos perseguidos. Meu irmão, em nome de Jesus, bota uma coisa no teu coração. A perseguição faz parte do treino de Deus. Se você não sofre perseguição de lado nenhum, alguma coisa está errada. A Bíblia diz que em tudo nós seremos perseguidos. Aonde? Alguns acham que perseguição é um inimigo armado vindo correndo atrás. Não. Às vezes perseguição é um irmão que não te entende. E é sempre o mesmo irmão e você diz, querido, não foi isso que eu falei, querido. Ontem eu sofri uma perseguição terrível. O camarada estava deitado aqui na frente, todo dia ele é atendido ali, e a gente dá café para ele de manhã, de tarde, de noite, todo dia ele está aqui. E ontem ele encasquetou que não sabia onde é que era a ação social. Eu falei, cara, é ali, irmão, ali foi ontem ali. Eu não sei onde é que é. Eu falei, irmão, vem comigo. E ele assim, mas aonde que é? Querido, é ali, querido. Foi uns 10 minutos de luta espiritual e batalha tremenda. Até que Deus mandou um reforço, mandou um Franklin. Foi uma bênção, vencemos a guerra em nome de Jesus. Às vezes a perseguição, gente, é uma falta de entendimento na família. Você diz que Deus é bom e aí você precisa de ajuda deles, eles dizem que Deus é esse. É perseguição e você diz, meu Deus, que tragédia. Senhor, o certo era eu abençoar eles, era eu estar por cima. E Deus mostra o evangelho para eles assim, que ainda que você precise de coisas materiais e precise de ajuda de pessoas, você não nega a tua fé. E isso na cabeça deles é um grande testemunho. Perseguição, gente, faz parte da vida cristã. Mas lembre-se, a perseguição está acontecendo aqui, mas o nosso destino é eterno. Nós estamos seguindo a Jesus, que vai nos levar para um destino que está concretizado. E o trajeto é Ele quem decide. O meu desejo é que nós como igreja possamos amadurecer. Amadurecer ao ponto de aceitar, fazer como Paulo disse. Essa leve e momentânea tribulação. Sabe como é que ele escrevia essas coisas? Preso, amarrado, tinha sido açoitado, perseguido, jogado para fora de cidades. Um dia Paulo apanhou tanto que jogaram ele para fora da cidade como morto. E aí depois que os inimigos foram embora, ele abriu o olho assim. Pá, estou vivo. Eu bem vou voltar lá para terminar a mensagem. E entrou de novo na cidade onde os caras tinham acabado de apedrejar ele. Sabe por quê? Ele estava seguindo alguém que ele conseguia ver, ter intimidade. Ele sabia da missão, ele conhecia o trajeto e ele confiava em quem ele estava sendo seguidor. Então, gente, o mundo não é brinquedo, mas o nosso Deus está com tudo no controle. Aceita esse destino, aceita esse trajeto em nome de Jesus. E por último, se nós vamos seguir a Jesus, tem que aceitar o destino, o trajeto
e algo que aqui, se você passar por isso, tu está aprovado. O que é? Aceite o ritmo de Jesus. Não dá para seguir alguém se você não obedecer o ritmo de quem vai na frente. Se você acelerar, você passa por Jesus. E aí você até está indo para o lugar que ele está indo, só que ele ainda não chegou. Sabe aquele negócio que era teu, aquele relacionamento que era teu, tinha tudo para dar certo, só que você fez antes da hora e pá, não é que deu errado? E aí, pastor, perdi tudo? Não, se você ficar paradinho, se humilhar, se arrepender, voltar para trás dele, ele vai na tua frente e ele vai consertando tudo, até aquilo que você perdeu ele dá de volta. Porque o nosso Deus é um Deus de restituição, Ele é um Deus da nova oportunidade, Ele é um Deus bom. Certa vez o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, é como nós. Alguns aqui já estão virando o cabo da boa esperança, e logo logo vão estar com o Senhor. Ninguém quer, né? Tá bom, não está virando não, vai demorar um pouco. O povo de Deus estava quase chegando na terra prometida, era só atravessar o Jordão. E aí Deus disse assim para eles: olha gente, vocês vão agora entrar na terra que eu prometi a vocês, e vocês vão fazer assim, vocês vão pegar a arca, e os sacerdotes e os levitas vão pegar a arca e vão na frente, e quando eles pisarem com os pés na borda do Jordão, as águas de cima vão se amontoar, as águas de baixo vão parar, e uma abertura no meio do rio vai acontecer, e aí então a arca vai ficar parada no meio do rio, e o povo vai passar. Quando o povo passar, a arca vai na frente. Um de cada tribo, um chefe de cada tribo vai pegar uma pedra do fundo do rio, e com essas pedras vocês farão um altar, porque quando as gerações olharem para aquele altar, vocês vão ministrar: isso aqui foi o que Deus realizou para nos botar na terra prometida. Nós só estamos aqui porque Deus um dia abriu o rio para a gente passar. Nós só estamos aqui porque Deus fez algo poderoso por nós. E quando eles fizeram o que Deus mandou, o rio abriu, eles passaram, pegaram as pedras. Só que Deus deu uma direção para eles. Deus disse: os sacerdotes vão carregar, os levitas vão estar na frente, e eles vão carregar a arca, que é a presença de Deus. E a arca vai na frente de vocês, e vocês não cheguem muito perto da arca. Vocês vão dar uma distância. A presença de Deus está ali, ela vai na frente de vocês, mas vocês vão dar uma distância entre a arca, a presença, entre aquele que vocês estão seguindo e vocês, vai ter uma distância. E Deus vai dizer por que eles tinham que dar uma distância. E Deus disse: não cheguem muito perto, fiquem distantes, porque esse caminho para onde vocês vão agora é um caminho novo, e vocês não conhecem esse lugar, é um ambiente novo, vocês vão ficar atrás, vocês vão dar um espaço, e quem vai na frente é a presença de Deus. O que Deus estava ensinando? Quando o negócio é novo, bem que a gente dá vontade de passar na frente e fazer do nosso jeito. Quando Deus dá um negócio novo, quando Ele enche a conta, bem que a gente diz: agora eu vou fazer do meu jeito, oh aleluia. Eu orei tanto, agora Deus deu, agora é comigo. E Deus, conhecendo o coração do povo, disse: quando vocês entrarem no lugar que eu tenho preparado, não chega muito perto, para vocês não serem tentados a passar na minha frente. Deus está dizendo: me segue, fica olhando para mim, eu vou te mostrar o caminho, só guarda a tua posição, não passa na minha frente. Se eu estou dizendo espera, fica aí, calma. Se eu estou dizendo ainda não, calma, ainda não, fica, guarda a tua posição. Deus fez uma promessa para você e falou que você vai, e aí você vai e acabou, desde que você não queira passar na frente, desde que você não queime etapas, desde que você não saia do trajeto, fica atrás do Senhor, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele vai completar até a vinda do seu Filho Jesus. Ei, Ele vai na tua frente, e se Ele foi na tua frente, já era, a guerra está vencida, meu irmão. E para finalizar, Jesus disse:
Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque no trajeto você vai comer coisa que você não gosta. Aleluia. Porque no trajeto o Senhor vai te levar para lugares que você diz, não. Senhor, o Nordeste, né, Senhor? Senhor, Uruguai é top, Senhor. Montevidéu, aleluia! Não, é Blumenau. Senhor, Blumenau não tem mar, eu gosto de pescar um monte de coisa, Senhor. Blumenau. E aí você vai. E aí em Blumenau Deus dá filho, em Blumenau Deus dá uma igreja, em Blumenau Deus dá um povo doido, em Blumenau Deus faz um avivamento. Em Blumenau! Qual é o mérito? Só ficar atrás dizendo, tá bom, Senhor, eu vou. Vai chorando, mas vai. Vai com dor, mas vai. Vai sangrando, mas vai. Porque se você for aquele que vai na tua frente, Ele já decretou a vitória.